imperadores. Vamos para o nosso 70º dia de live. Bom dia, boa madrugada, imperadores, né? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos... Bom dia, Gilbert, seja bem-vindo aí, meu amigo. Boa madrugada, tá? Hoje nós vamos falar sobre a lei da influência. E na Bíblia tem uma pessoa interessante a gente falar sobre isso, que é Raabe, né? A Raabe, que era uma prostituta, né? E ela tem uma história tremenda. Vocês não vão acreditar no que a Raabe se torna, né? Então, bom dia, boa noite, é isso mesmo. Então, essa história de Raabe em Josué, ela é tremenda. Então, essa madrugada a gente vai falar sobre ela. Eu acabei de chegar, na verdade, eu cheguei, era 1h da manhã, eu fui lá pro Monte Saboó, um monte lá em São Roque. E eu orei muito ao Senhor lá, para essa live, pelo propósito. Eu creio de verdade que todas as coisas, elas cooperam para o bem do Senhor. As coisas, elas acontecem no tempo do Senhor, não no meu tempo. Então, a gente precisa entender as coisas, sabe? A gente às vezes quer acelerar as coisas e tem que ter calma. Calma, porque Ele sabe de tudo. Então, para a gente começar esses 60 dias aí, né? Hoje completa 60 dias, vamos começar com a nossa oração, falando assim com Ele, né? Inclina a tua cabeça e fala: Pai amado e querido, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Pai, né, e já agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma madrugada, meu Pai. A oportunidade de ter subido aquele monte, falado com o Senhor próximo, e pela oportunidade de estar falando a tua palavra para outras pessoas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai amado e querido, eu te peço que o Senhor venha me dar entendimento, sabedoria, discernimento, para que eu consiga traduzir e transmitir a tua palavra. Que ela seja boa e agradável, Senhor, aos olhos e aos ouvidos daqueles que vão nos ouvir e ver. Então, Pai, eu te peço, meu Pai, abre a visão, abre a mentalidade, para que agora nós possamos entender a tua palavra, Deus amado. Ó Pai, antes mesmo de começar, eu já peço por aquelas pessoas que têm ansiedade, depressão, né? Aquelas pessoas que estão com insônia, desejo de suicídio, acalma o coração deles, meu Pai. Tenha misericórdia deles, ajude-os, livra-os de todo mal. Ó Pai amado e querido, eu clamo por todas as pessoas que aqui vão passar, meu Pai. Não importa se a pessoa passar 1 minuto, 2 minutos ou o tempo que eu estiver nessa live, abre a visão e entendimento deles, meu Pai. Assim eu te peço, Senhor. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Graças a Deus. Então, Imperador, a questão de ir para o monte é muito interessante. Que no monte, aonde que, se você começar a observar aqui, Moisés subia muito no monte, né? Ficou 40 dias e 40 noites 2 vezes lá no monte para buscar a presença do Senhor, não é verdade? Então, a gente vai falar mais sobre isso aqui durante a madrugada. Eu vou ser muito breve hoje porque eu acabei basicamente de chegar e, lógico, nós precisamos dormir, né? Mas nós vamos falar dos... Não podia deixar de ficar sem falar da live, né? Então vamos começar. Então, lá em Josué 2, fala assim: espias mandados a Jericó, Raabe. De Sintim enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali, ou seja, dormiram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: fazer sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra.
A mulher, porém, havia tomado a escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizeram subir ao eirado e os esconderam entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar Vermelho. Bom dia, Claudinha. Diante de vós, quando saíres do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amoreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me-vos, peço, pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. E que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida do meu pai e da minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida respondera pela vossa. Se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens desobrigados: seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo-nos nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe, e teus irmãos e a tua família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da sua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre nossa cabeça. Se alguém nele puser mão, também se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento com que nos fizer jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltavam os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E lhes disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Então, olha a visão de Raabe. Ela era uma prostituta, sim, mas ela já ouviu falar das grandezas que o Senhor tinha feito, né? Que o Senhor tinha, né,
desmaiado o povo, destruído os 2 reis, passado o mar vermelho. Olha quantas maravilhas que ela ouviu falar. E só de ela ouvir falar, ela foi de benevolência com aqueles 2. Ela guardou aqueles 2 para que não o morresse, porque ela acreditava que o Senhor era Deus. Olha a fé dessa mulher, dessa prostituta. Olha a fé dela. E por causa disso, ela fez um trato com eles, né? Que quando eles chegassem lá, seja bem-vinda. Quando eles chegassem lá, o trato era que na janela da casa dela, aquela mesma corda que serviu para que eles descessem o muro da casa dela, também seria a corda que ia marcar a casa dela, que é a casa que não seria destruída. Olha que poderoso isso. Então, a prostituta Raabe, ela tem um grande papel aqui em Josué. Imagina se ela não tivesse tido essa fé e os homens tivessem entrado e matado aqueles espias. Josué nunca ia conseguir saber o que aconteceu, né? E ele poderia ficar com medo, porque automaticamente, poxa, destruíram os meus espias, eles sabem de coisas que eu não sei. Mas não. Mas Raabe, ela teve fé, uma fé de ouvir falar. Uma fé de ouvir falar. Isso é tremendo. Nós aqui estamos tendo fé de ouvir falar. Nós não vimos o Senhor. Nós não estávamos lá com o Senhor, mas nós cremos na palavra. Isso é poderoso, tá, irmão? A passagem do Jordão, lá em Josué 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel, partindo de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar, e os seguireis, contudo haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, entre vocês e a arca. Não vos chegueis a ela para que conheceis os caminhos pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai. Penha, seja bem-vinda, Penha. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Ou seja, a arca foi na frente do povo, né? Então disse o Senhor a Josué, agora é o Senhor que estava falando: hoje começarei a engrandecer a terra, engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Então o Senhor já estava falando com Josué assim: Josué, é o seguinte, eu hoje, meu amigo, presta atenção, hoje ainda, perante todos os olhos de Israel, eu começarei a te engrandecer. Poderoso, né? Eu começarei a te engrandecer. Para que saiba que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegar à borda das águas do Jordão, pararei. Parareis aí. Então diz Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse-me mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus e os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amoreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomais, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, 12, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Ou seja, de novo aconteceu o milagre do rio Jordão abrir. Lembra que o Mar Vermelho abriu? Mas o rio Jordão também abriu. Josué diz: quando os sacerdotes colocar a planta do pé no mar,
Então aquele mar ele vai se abrir. As águas do rio Jordão serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Ou seja, a água que vem daqui, a água que vem daqui, ela vai fazer isso, ó. Ela vai parar de vir. Você está entendendo? Essa aqui vai continuar, mas essa aqui vai parar de vir. E se para de vir, eles vão atravessar o seco. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando o sacerdote a arca da aliança diante do povo, e quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordou. Opa, perdão. Vamos voltar, né? Caiu, mas voltou. É assim mesmo. É porque quando é ao vivo, é incrível, né? Então, ele fala assim, ó. Quando levaram a arca, chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas. Os pés dos levitas se molharam. Por quê? Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão. Ou seja, imagina, o rio corre aqui, certo? Quando chegou aqui, essa água fez isso. Em vez dela continuar, ela fez isso, ó. Subiu. Então ele fala, levantou-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E aos que desciam ao mar de Arabá, que é um mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó, porém os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o rio Jordão. E todo Israel passou com o pé enxuto, pé seco. É forte, né? É forte, irmão. As 12, vamos falar aqui antes de continuar aqui sobre a lei da influência, né? Deus usa Raabe. A história de Raabe prova que Deus quer usar a cada um. Essa mulher trabalhou como prostituta em Jericó. Quando os israelitas se aproximaram da cidade, embora os espias hebreus precisassem de alguém para ajudá-los a estabelecer a melhor estratégia de conquista da cidade, parece um motivo pouco lógico. Por que Raabe tenha sido escolhida para esse papel? Por quê? Primeiro, ela não ocupava nenhuma posição e nenhum título oficial na cidade. Segundo, os israelitas consideravam as mulheres de classe inferior de cidadãos. Terceiro, como prostituta, ela encontrava-se numa posição ainda mais inferior do que as mulheres em geral. Ou seja, a prostituta já era inferior, mas a prostituta, a mulher já era considerada inferior, mas a prostituta era um nível inferior ainda, muito maior. Mas pelo fato de liderança depender menos de títulos do que de influência, Deus escolheu Raabe. Ela ajudou os espias por sua ágil sabedoria, seu tempestuoso estilo de seu esperto plano. Assim ela salvou não somente a vida dela, mas também ajudou para que os propósitos de Deus se concretizassem em Jericó. O nome de Raabe ocupa, inclusive, o lugar de honra na lista dos heróis da fé. Presta atenção, irmão. Isso é forte. O nome de Raabe ocupa, inclusive, o lugar de honra na lista dos heróis da fé. Uma mulher de fé incomum. Deus usa pessoas de todos os temperamentos e de todas as origens históricas, até mesmo prostitutas, para realizar os seus propósitos. Deus proporcionou Raabe estrategicamente a quem a Bíblia chama de prostituta, numa casa construída sobre o muro de Jericó. Quando dois espias hebreus buscaram a ajuda dela, partilharam claro entendimento de questões espirituais. Ela descreveu como a ameaça de Israel havia tomado conta do seu povo. Reconheceu que a terra pertencia aos israelitas. Ela descreveu como a ameaça de Israel havia tomado conta do seu povo. E ela reconheceu que os israelitas, e por essa razão, arriscou voluntariosamente a sua vida, a fim de esconder os espias de Josué.
Raabe empregou a sua hospitalidade em favor de seu país, irmãos e familiares, implorando que os espias poupassem a vida de todos os que pertenciam a ela. Os espias concordaram. Raabe foi uma mulher de palavra, embora pudesse ter avisado a seu rei sobre o paradeiro dos israelitas escondidos, enviou os inimigos de Israel caçar gansos selvagens. Por quê? Porque ela de fato acreditava que Deus estava para entregar a cidade dela nas mãos dos hebreus. Até mesmo prostitutas podem ter fé salvadora. Líderes sábios lembram-se que Deus vê o coração humano, enquanto muitos jamais confiaram numa mulher como uma vida pessoal como a de Raabe. Deus, porém, escolheu, pelo fato de Raabe servir fielmente a Deus, a sua família permaneceu viva e foi acolhida na sociedade hebraica. Ela se tornou uma ancestral do propósito do Senhor Jesus. Como assim, Silvestre? A descendência de Jesus vem de Raabe. A descendência de Jesus vem de Raabe. Você vai entender mais na frente da palavra que Raabe ela casa com um desses espias. E é da descendência desses espias que vem Davi. E é da descendência de Davi que vem Jesus. Olha que honra essa prostituta tem. Não é verdade? Então, meus amigos, Deus ele procura aqueles fracos para enlouquecer os fortes. Os que não têm sabedoria para enlouquecer os que acham que têm muita sabedoria. Então, meus amados, é poderoso, né? As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes dos pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que a escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-na consigo ao alojamento, e a depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que as parados pousaram os pés dos sacerdotes, que levaram a arca da aliança. E ali estão até os dias de hoje, porque os sacerdotes que levaram a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio do Moisés, ordenava a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e o sacerdote, à vista de todos os povos, passaram os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meio tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40 mil homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha. As campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornarão ao seu lugar, e corriam como dantes
sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês. Acamparam-se em Gibal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os vossos dias. Imperadores, então, pensa comigo, imperador. Que tremendo é isso. Que tremendo é isso. Nosso Senhor, ele faz coisas maravilhosas. Então, todas as coisas que aconteciam no passado era para engrandecer um líder, né? Para engrandecer o líder, que o líder era obediente à palavra de Deus. E nessa palavra aqui era Josué. Josué, ele foi um líder militar obediente à palavra do Senhor. Um líder de guerra obediente ao Senhor. Tudo que o Senhor falava a Josué era sim, Senhor. Então, meus amados, o Senhor, ele usa pessoas, vamos dizer assim, loucas para confundir os sábios. A comunicação, Josué coloca marcos para lembrar a obra de Deus. Qual foi o marco que Josué colocou? As 12 pedras, para que lembrasse. Olha que poder. Já falou assim, olha, nós vamos colocar essas 12 pedras aqui para que no futuro, quando os seus filhos perguntar: o que é isso, papai? O que é isso, mamãe? Você não esqueça do que aconteceu. E você conta as histórias. Isso é muito poderoso, contar histórias. Líderes eficientes procuram maneiras de usar os sucessos de hoje a fim de delegarem poder às pessoas para os desafios de amanhã. Josué fez exatamente isso. Embora Deus fosse realizar um milagre que possibilitaria ao povo atravessar o Jordão a pé enxuto, Josué sabia que somente aqueles que viram o incidente o recordariam. E ele quis deixar um legado para a geração seguinte, que nasceria bem depois do milagre acontecer. Josué quis encontrar uma maneira de comunicar a grandeza de Deus aos filhos de Israel que nasceriam mais tarde. Para atingir o seu alvo, Josué traçou um plano chamado de Pedras de Recordação. Pedras de Recordação. O orientou para que 12 pedras fossem tomadas do meio do leito do rio, uma pedra para cada uma das 12 tribos que atravessaram o rio, e ergueu um monumento na orla. Mais tarde, sempre que os filhos ou netos perguntassem o que essas pedras significaram, o povo teria a oportunidade de recordar a visão de Deus e relembrar das vitórias de Deus. As pedras serviram de marcos para comunicar o que Deus tinha feito. Bons líderes sempre providenciam marcos para habilitar as pessoas a manterem a visão, conexão. Líderes eficientes encontram maneiras de comunicar a visão futura e vitórias passadas, porque as pessoas necessitam constantemente de serem lembradas, tanto da visão como das vitórias. Isso é muito importante. Isso eu falo para todas as pessoas. Olha, quando você que é casado, você tem que lembrar o momento que você conquistou sua esposa, o momento que você casou com ela. Você tem que lembrar o nascimento do seu filho. São lembranças. Você tem que viver isso para que perdure mais tempo. Lembra das histórias da Bíblia. Conta aos teus filhos a história da Bíblia. As histórias poderosas que tem aqui nesses livros iniciais da Bíblia. Conta a história de Abraão. Conta a história de Isaac. Conta a história... Poxa, a história de Isaac. Tremenda. Conta a história de Jacó. Conta a história de grandes líderes de José. Conta a história de Moisés. De Josué. De Raabe. Oh, meus amados, a palavra é muito poderosa, né? Hoje eu vou terminar mais rápido, porque como eu falei para vocês, eu cheguei agora do Monte Sabó. E lá a gente orou muito ao Senhor, tá? E o Senhor falou poderosamente com a gente que
esse propósito aqui vai levantar grandes líderes, eu creio, tá? Então, meus amados, amanhã nós vamos falar sobre a obediência do líder determinado passo a passo, que Josué foi um líder determinado, tá? Então, comigo aí, ora comigo assim, ó. Ó Deus amado de Israel, muito obrigado, Senhor, por essas palavras. Muito obrigado, meu Pai, por essa memória que o Senhor nos trouxe aqui da tua palavra, da palavra de tudo que aconteceu no passado, para que nós lembrássemos de tão grande quanto tu és, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, meu Pai. E eu creio, meu Pai, aonde tem um, dois ou mais reunidos, ali tu estás, o Senhor está aqui, meu Pai, ouvindo a nossa palavra, ouvindo o que nós falamos sobre a tua palavra. Enche o nosso coração de desejo de conhecer mais, Senhor. Enche o nosso coração de todos que estão de conhecer mais o Senhor de fato, de verdade. Que o Senhor venha pousar no nosso coração, venha fazer com que nosso corpo seja realmente um vaso do Espírito Santo, meu Pai. Enche com a tua presença, meu Pai. Sopra o vento do Espírito, meu Pai. Enche o nosso corpo com o teu Espírito Santo, para que nós possamos ter discernimento, sabedoria e entendimento. Ó Pai amado e querido, eu te peço, meu Pai, né, que venha agora, meu Pai, livrar aquelas pessoas da insônia, depressão, ansiedade, desejo de morte. Livra-os de todo mal, dá-me uma oportunidade de viver algo extraordinário, Senhor, na tua presença. Ó, meu Pai, também te peço, coloca na nossa frente, né, a couraça da justiça, o capacete da salvação. Livra-nos da mulher maligna, do homem sanguinário, da bala perdida. Ó, Pai amado, querido, nos protege no dia de amanhã, meu Pai. Leve-nos caminho da vitória. Faça com que coisas inauditas aconteçam, meu Pai. Dê-nos a vitória no dia de amanhã e que tudo que nós, do coração de desejo, desejamos, assim vai acontecer. Porque o Senhor é conosco. Ó Pai amado e querido, eu te agradeço por essa 70ª, né? Ou seja, 70ª live, meu Pai. São 60 dias lendo a tua palavra. E por incrível que pareça, né? Esse número 60, nós estamos falando do 6º livro da palavra. Primeiro foi Gênesis, vamos repetir para nós memorizarmos. Depois foi Êxodo, depois foi Levíticos, depois foi Números, depois foi Moisés, e agora é Deuteronômio, desculpa, e agora é Josué. Recapitulando: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio e agora Josué. Que assim seja, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Deus poderoso de Israel nos abençoe hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Imperadores, um beijo no coração, muito obrigado por estar comigo aqui nessa madrugada, tá? Amanhã nós vamos falar mais poderosamente, com mais tempo, tá? Então fique com Jesus, até amanhã e foi um prazer estar com vocês, tá bom? Tchau, tchau.